Olá, my babies, tudo bem com vocês? Com vocês como é que estão? Tá tudo alright? Porque comigo está tudo nos conformes. Para você que está chegando agora e não sabe de onde veio parar, por que veio parar aqui, se caiu de espaçonave, se caiu de paracadutos, ou seja, de paraquedas no meu vídeo, não importa como você veio parar aqui. O importante é que você está aqui no entretenimento. Já passou de 2 a 3 minutos assistindo o vídeo, isso significa que você gosta do torrado, bebê. Então, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque é muito importante, bebês. Um tem que ficar do lado do outro, se inscrever e ativar, porque se você se inscreve e não ativa, as notificações não vão chegar até você quando eu postar o vídeo, bebês. Hoje eu vou contar a história da minha vida, bebês. Que lá vem conversa, bebês. Se sente, porque é melhor você se sentar. Se você tiver com seu celular, um móvel, eu tô aqui com o Android, né? O meu Android não me abandona nunca. Mas se você tiver assim com o seu celular todo pomposo, você vai se sentar no seu sofá. Mas se você estiver na rua, se encoste aí no cantinho, muito seguro, e comece a assistir aqui a Dina Santos. Mas se você vê que tem problema aí na área que você está, então espere chegar em casa, depois você começa essa conversa aí, né, bebê? Porque o mar não tapa peixe, como se diz um ditado popular. Em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Você não tá nem o rio, não existe piranha, muito menos. Então, bebês, você vai ter que dar demarré de si e fazer um zigue-zague, correr de zigue-zague para poder se livrar dos obstáculos que acontecem na sua vida. Então, bebês, o vídeo de hoje é Dina contando um pouco da sua história, baby. Vem comigo, por favor, my baby. Começar a contar a história da sua vida, bebês. Não é muito fácil narrar tudo isso, porque são coisas que passaram-se muitos anos e você, no meu caso, eu tenho flashes de algumas coisas que aconteceram no passado que eu posso contar para vocês. Então, o que eu posso dizer nesse momento é que quando eu nasci, que eu nasci em 1971, vocês sabem que eu tenho a idade da múmia, né? Eu tenho 4,9, daqui a pouco eu vou fazer 50 anos, bebê. Então, tudo começou com meu pai e a minha mãe, obviamente, né? Para poder eu nascer, antes de contar essa minha história, eu tenho que começar da raiz. O meu pai e a minha mãe se conheceram, eles eram muito jovens. A minha mãe era adolescente ainda. A diferença de idade entre meu pai e minha mãe é mais ou menos de 4 a 5 anos. Então, minha mãe, eu imagino, né? Porque como ela se casou com 17 anos e ela já engravidou imediatamente, eu imagino que eles devem ter se conhecido mais ou menos, ela tinha na idade de seus 15 a 16 anos. Então, bebês, tudo começou assim. Se casaram muito jovens, mas o meu pai muito trabalhador. O primeiro emprego que o meu pai tinha, ele era alfaiate. Ele costurava, né, bebês? Uma profissão para mim muito bonita. Aí ele ia trabalhar, ele chegava à noite. E enquanto isso, ficava a gente em casa, minha mãe cuidando da gente, que a gente eram pequenos, família muito humilde. Passamos por algumas dificuldades, porque como todas as pessoas de classe média baixa, passa, né, uma coisa normal, no modo de dizer, mas que graças a Deus não nos faltava nada. Mas a partir daí, bebês, a gente tinha muitas dificuldades, a gente não vivia bem. Tipo, não é que a gente tinha um minutinho, deixa eu abrir ali que o cachorro saiu. Vai lá, baby, salve. Você sempre empatando o meu racionamento. Então, bebês, como eu estava dizendo, minha mãe se casou muito jovem, o meu pai também, mas o meu pai ia trabalhar e minha mãe ficava em casa cuidando dos filhos, né? Nasceu meu primeiro irmão, eu sou a número 5, a quinta, eu sou a quinta, né?
Então a família feliz, tinha minha avó que ajudava muito, a minha mãe, a gente, uma família muito unida, né? Até então, minha avó estava sempre com minha mãe, era muito apegada a ela. E aí, bebês, eu me lembro que a minha mãe, ela sempre morou de aluguel. A gente morou sempre de aluguel, porque o meu pai ainda não tinha possibilidade de comprar uma casa. E o que é que aconteceu? Meu pai alugou uma casa que quando ele ia procurar casa, que as pessoas, o dono da casa, o proprietário, via que ele tinha muitos filhos, então essas pessoas, ela não queria alugar a casa para casal que tinha muitos filhos. E meu pai tinha muita dificuldade de encontrar casa. Daí, finalmente encontrou uma, o homem alugou essa casa para ele, mas só que foi uma coisa estranha, que quando meu pai chegou nessa casa, tinha um batente, sabe? Quando faz aquele batente na frente da casa de bloco, e no fundo também a mesma coisa. Aí meu pai achou estranho, mas não comentou, né, bebê? Se o dono também não falou nada sobre isso. E o que é que aconteceu? Quando meu pai se mudou, que estava tudo ajeitadinho a casa, com os móveis, e aí deu a primeira chuva, bebês. Onde a gente morava na época, era chamada Avenida Peixe, no bairro da Liberdade, em Salvador, Bahia, porque eu sou de Salvador, né, bebês? E aí deu a primeira chuva, parecia que a gente estava no Rio Tietê, bebês. Eu via os móveis boianos, o bujão de gás, que é pesado, estava tudo boiando, flutuando dentro de casa. E o que é que aconteceu? A gente, meu pai, minha mãe, meu pai, meus irmãos, os maiores, ajudava a colocar minha avó no alto para poder não ficar no meio da água, né? Os irmãos pequenos botavam em cima da janela e cada um em um canto para poder evitar de estar dentro da água, mesmo porque essa casa ainda por cima não tinha banheiro, era um banheiro no fundo do quintal, improvisado. E o que é que acontecia, bebês? No fundo do quintal tinha um esgoto a céu aberto. Imagine, a gente tinha problema também de que a gente tinha muita dor de barriga e meu pai comprava muito remédio para verme, porque a gente vivendo em um lugar que tem um esgoto a céu aberto, seguramente a gente pisava no quintal, né? E aí era contaminado com esses tipos de vermes. Mas, bebês, a gente passou dias felizes, anos felizes nessa casa, mesmo tendo esse problema que quando chovia a casa inundava, porque na verdade era uma casa de 3 cômodos, que era sala, cozinha e um quarto, porque banheiro não tinha, para dizer a verdade, né? A casa era muito humilde mesmo. Os nossos vizinhos eram como os nossos irmãos. Minha mãe tinha uma vizinha que ela era como se fosse uma irmã para ela. Então, sempre que ela precisava sair, ela mandava sempre essa vizinha passar o olho na gente. Mas a gente estava todo mundo dentro de casa. Então, essa história, bebê, da minha vida, eu tô contando desse modo, porque é o modo que eu sei contar, né, bebês? Tinha fatos que acontecia a gente brincando na rua. Tinha um senhor que vendia, eu não me lembro o que é que ele vendia naquele cesto, mas eu só sei que quando ele passava com aquele cesto, a gente fazia uma corda humana, dava uma mão com a outra e fazia isso aqui, ó. E aí ele vinha fazer aquele marabalismo e passava, um largava a mão do outro e saía correndo. Mas era muito divertido mesmo. No decorrer do tempo, bebês, o meu pai, depois de muitos anos, meu pai se mudou daquela casa porque a gente não podia continuar morando em uma casa. Toda vez que chovia, inundava, né? E aí minha mãe, meu pai, tava na maior preocupação de estar em uma casa dessa situação, né? Ele se mudou para Perovaz, um bairro próximo também a essa rua. E já aí, essa casa já não tinha esse problema, mas em compensação, era uma casa também muito pequena, de 2 cômodos, o banheiro era coletivo, as pessoas que moravam naquele beco
várias pessoas que moravam de aluguel com dividir aquele banheiro. E aí, mas foi tudo ok, a gente vivia felizes e contentes, só que graças a Deus a minha avó, ela tinha uma casa que ela dividiu em quartos e salas, e aí ela deu a minha mãe para morar. Ela colocou 2 quartos-sala e juntou, e aí a gente foi morar nesse lugar, aí já foi no Cosme de Farias, sempre em Salvador, bebês, lá no Bonocô. A gente foi morar lá, a gente morou por bastante tempo. Daí meu pai, no decorrer do tempo, meu pai já estava trabalhando em uma escola, ele já era funcionário da prefeitura e ele trabalhava também em um escritório também. Ele tinha 2 empregos para poder manter a família, né? Os filhos ainda pequenos, uns adolescentes, outros ainda muito pequenos. E aí ele se inscreveu na casa da OBS, mas ele levou muitos anos para receber essa casa, bebês. Enquanto ele esperava, aí a gente estava morando na casa de minha avó, não estava precisando pagar aluguel, graças a Deus. Daí finalmente ele foi chamado e aí ele conseguiu essa casa. Essa casa já era maior, essa casa tinha o primeiro andar, que era o primeiro andar era os 3 quartos em cima, e embaixo tinha sala, cozinha e banheiro. A partir do momento que as pessoas iam se mudando, aí cada um ia fazendo o seu muro, mas o meu pai demorou muito para fazer, porque meu pai não tinha condições de reformar uma casa e ao mesmo tempo manter a família, né? Eu falo alimento, contas para pagar, né? E aí foi passando no decorrer do tempo que ele recebeu essa casa, mas essa casa não era rebocada. Tanto que quando a gente ia dormir, era o tempo todo um batendo a cabeça na parede, era cheio de pitomba, um que chorava de lá, outro que chorava de cá. Mas estava tudo nos conformes bem, porque era uma casa espaçosa. E aí minha mãe trouxe meu avô, meu tio, minha avó, porque a gente era uma família muito unida. E na casa sempre cabe mais um. Na hora de dormir, quando um começava a dar a benção, era um atrás do outro dizendo a benção. Então eu fui criada assim, com minha avó, com meus pais, todo mundo junto, um ajudando o outro. E minha avó ajudava muito minha mãe financeiramente também, porque a situação também não era muito fácil. Mesmo meu pai tendo 2 empregos, ele não dava conta de sustentar tantos filhos, né, bebês? E aí, graças a Deus, os meus irmãos foram crescendo e faziam um bico aqui, outro ali, mas ainda muito jovens, né? E aí, o que é que aconteceu, bebês? O que a gente achou que era bom, que ia ser tudo diferente, os meus pais, eles se separaram. E aí tudo desandou, bebês. A situação ficou caótica. A gente ficou no mato sem cachorro, na requenguela, na pior situação que era possível e imaginária. Às vezes tinha pessoas que nos humilhavam, bebês, é verdade. O meu irmão, ele tinha uma vizinha que na época que morava no bairro, ela humilhava, chamava, dizia que meu irmão era, como é o nome? Pão com água, alguma coisa assim desse tipo. Mas você sabe que os humilhados serão exaltados, porque hoje como é hoje, às vezes a gente está embaixo hoje, está em uma situação ruim, mas amanhã pode ser que a gente esteja no alto, que melhore, né? Por isso que a gente não tem que humilhar ninguém, porque a gente não sabe do dia de hoje e do dia de amanhã. Mas a vida é assim, né? Nem tudo são flores. Então, como eu estava falando, os meus pais, eles se separaram e aí o meu pai não estava dando o alimento pra gente. Eu tive que ir trabalhar, fazer alguns bicos com 12 anos, né? Eu mal sabia pentear o meu cabelo. Fui fazer algumas faxinas na casa das pessoas, do modo que eu sabia, né, bebês? E aí ganhava um trocado aqui, outro trocado ali. Minha mãe teve que nunca tinha trabalhado, teve que ir trabalhar, fazer dia e noite.
com um filho ainda muito pequeno, meu último irmão, minha mãe estava grávida, teve neném, praticamente estavam se deixando, e meu irmão passou muita necessidade, esse meu irmão pequeno, juntamente com a gente também, né? Mas a gente foi trabalhando, né? Minha mãe trabalhando, alguns vizinhos, uma amiga da minha mãe, quando meu irmão nasceu, meu último irmão, número 10, a amiga da minha mãe, que ela conhecia do outro bairro ainda, ela juntou com as outras amigas dela da igreja e fez um chá de bebê. E aí todas as pessoas que ela conhecia da igreja dela começou a dar fraldas, outros davam mamadeira. E aí quando meu irmão nasceu, ele já tinha as coisinhas, né? Não era muita coisa, mas era o essencial e o básico. Passou muitas privações, teve momentos que meu irmão pequeno, o gás de lá da minha casa tinha faltado e meu irmão foi lá fazer um bico para poder comprar a maisena para fazer o mingau pro meu irmão, né? Um fogão de lenha e fez o mingau do meu irmão, né? E aí ele bebeu mesmo sem leite e sem açúcar. E foi tudo bem, tá todo mundo bem. Então, essa aí, bebês, foi a história da minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, é no 3. Se inscreva, ative e compartilhe. Se inscreva é no meu canal e ative é ativar o sininho de notificações para quando eu postar o vídeo chegar até vocês. E compartilhe para quem vocês quiserem, bebês, porque como eu sempre digo, eu estou daqui, eu me dei conta que eu estou daqui há 1 ano gravando vídeos para vocês com todo o amor e carinho. E realmente completou 1 ano. No início, eu não estava gravando com frequência, mas aí eu comecei a gravar com mais frequência e finalmente, depois de quase 1 ano, eu estou começando a ter pessoas inscritas aqui no canal que estão se inscrevendo. Eu quero agradecer desde já a todos vocês que estão chegando agora. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu quero agradecer de coração. Estou muito feliz por vocês estão aqui. E você que está chegando agora também, se você gostar desse conteúdo, bebês, te convido a se inscrever. E um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau!